Oi, oi, gente! A bênção de todos e todas, Motumbá. Feliz por estarmos novamente aqui. Toda quarta-feira nosso encontro, às 8 horas. Essa semana nós iniciamos mais cedo, um pouquinho, às 19, porque hoje nós vamos falar com o pai Sidney. Já ele chega, ele acabou de fazer uma live maravilhosa, que estamos todos em êxtase, se recuperando. Que ele vai fazer agora um projeto que chama Amalá de Xangô, toda quarta-feira, às 18 horas. Maravilhoso. Eu acho que ele deixou salvo lá na página dele. Se vocês quiserem, quem não assistiu, quem quiser dar uma visitada, foi maravilhoso. Ferveu, a mala ferveu. Nossa, foi maravilhoso. E ele tinha... e ele aceitou o nosso convite, né? Eu acho que... nós já estamos falando sobre o livro, nós já falamos sobre os livros do Feminismos Plurais, né? Da Djamila. Sempre que a gente tem a oportunidade nos cursos, nas aulas, nas palestras, a gente tem o hábito de falar muito sobre o racismo, sobre intolerância. E o pai escreveu um livro, Intolerância Religiosa, para feminismos plurais, e ele vai falar com a gente. Daqui a pouco ele entra para falar conosco. E eu já tenho falado, né, com vocês semanalmente sobre a necessidade de nós lermos este livro, de termos na nossa cabeceira, de tamanha utilidade e necessidade, né, para que nós, povo do santo, que somos do orixá, tenhamos a consciência. E é um livro riquíssimo, né, cheio de detalhes, de informações, de dados. E vamos lá, né? Eu vou esperar ele entrar aqui, acho que ele tá se recuperando. Ele falou 1 hora direto na live. Pai Sidney, que trabalha demais. Agora nessa pandemia, né, período de isolamento, ele continua trabalhando demais. O tempo todo a gente vê o pai em live, o tempo todo escrevendo em redes sociais. Agora com o lançamento do livro. Então tá correria. E aí ele generosamente aceitou nosso convite. E daqui a pouco ele entra aqui para nós falarmos. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Tá todo mundo bem, né? Eu tenho recebido bastante feedback das nossas lives. Bastante gente me mandando mensagem depois. A da semana anterior, que foi a da quarta-feira, que foi com a Mônica, né? Nós falamos sobre as agressões, o momento complicado que nós estamos passando, que as mulheres, né, que sofrem agressões, estupros dentro de casa, que agora se veem obrigadas a estarem debaixo do mesmo teto. Foi um serviço, né? A live que nós fizemos a semana passada. E todas as outras, né? Acho que todas as lives fizeram a gente pensar um pouco, refletir. Tá sendo muito especial esse nosso encontro semanal. Estão sendo muito especiais. A Jo colocou aqui, ó, ele nos ensina tanto com as suas publicações e lives, bastante, né? As lives, as publicações, o que ele escreve, os cursos, eu ia falar os cursos que ele dá também, maravilhoso, maravilhoso. Somos muito felizes, né, em termos próximo pessoas que nós consideramos espelho, para que a gente consiga refletir um pouquinho. É sempre importante a gente admirar pessoas e ter sempre quem nos puxa para cima, né? E ter sempre quem nos puxa para cima.
Ai, pai, ele já enviou a solicitação. Aguardando aceitar. Olá! A bênção, pai! Xangô Saudade! abençoe! Que bom que o senhor aceitou meu convite, abusada! Não, eu confundi, eu estava no seu Insta, não estava no Insta da Kuzli. Eu confundi, depois eu fui olhar o card, aí que eu fui olhar o card e vi que era aqui na Kuzli. Eu estava no seu Insta pessoal, né? Que Por isso que honra, eu pai! cheguei, por isso que eu cheguei atrasado. Então, tá no tempo. Pai, primeiro eu queria agradecer o senhor, a generosidade, né, do senhor ter aceito o convite que eu fiz para que nós falássemos a respeito da intolerância religiosa, que é algo que a gente sente na pele, né, por sermos de religião, praticantes de religião de matriz africana. Já estou aconselhando para todo mundo, porque realmente esse livro tem que ser obrigatório para todas as pessoas que acreditam em orixá, que seguem, né, a religião. Nós precisamos disso. É isso aí, a gente já está nós estamos debruçados sobre esse livro já. E agradecer, pai, a generosidade e tá todos eufóricos já, né, para essa conversa, para que a gente consiga falar um pouquinho mais sobre a sua experiência em escrever esse livro e aconselhamentos. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, quanto mais a gente conseguir e quanto mais o senhor tiver disposição para nos ensinar e para abrir as portas do conhecimento, nós estamos totalmente disponíveis e muito felizes. Eu que agradeço, estou muito feliz. Agora eu estou nessa jornada e eu fiquei muito feliz com o resultado, não é? Quer dizer, quando você escreve, você não sabe, né? Como é que. Quando você está escrevendo, né? Você não sabe como é que. De que modo isso vai resultar, né? Como é que isso vai acabar. E foram muitas idas e vindas, eu escrevia, apagava, tinha outros capítulos, inclusive, que eram para ser incorporados ao livro, enfim, mas o meu maior propósito é que o livro fosse, ao mesmo tempo, acessível, não é? Quer dizer, que ele fosse acessível, que ele fosse agradável, não é? Que a pessoa começasse a ler e não quisesse desistir, não é? Então, tem um capítulo mais denso, que é o primeiro capítulo, porque é um capítulo em que eu dialogo mais com outros autores, então é um capítulo um pouquinho mais denso. O segundo capítulo, ele já vai dando uma suavizada, não é? E o terceiro capítulo, é praticamente eu sozinho ali falando, sentado. Você pode perceber que o terceiro capítulo sou eu que estou ali, sentado numa roda, no meio do terreiro, falando sobre as nossas coisas, não é? Então, eu fiquei muito feliz com o convite da Feminismos Plurais, convite do pai Rodney e da Djamila Ribeiro. Fiquei muito feliz, não é? Eu fiquei trabalhando nesse livro praticamente 2 anos. Foram 2 anos de trabalho, porque exige muita leitura, não é? Quer dizer, exige muita elaboração. Então, foi um trabalho de 2 anos, porque também eu tinha que conciliar, não é, com as outras atividades. Então, você tinha que escrever e conciliar, escrever e conciliar. E eu penso que é o momento, não é? Quer dizer, nós estamos num momento que me parece, não é, que novamente nós estamos naquele momento de Exu fazendo o erro virar acerto. Não é? Porque
as pessoas não estão se negando a falar sobre isso, não é? Quer dizer, elas querem falar, elas querem saber, elas querem aprender sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso, sobre racismo estrutural, não é? E eu penso que se nós, não é, de terreiro, você mãe, não é, mãe na Cusli, que tem o seu terreiro, você tem a sua comunidade, eu tenho a nossa comunidade, né? A nossa comunidade. Você tem a nossa comunidade também, porque também é minha comunidade, né? Eu sou seu pai, é nossa. A nossa é nossa, a sua é nossa, é tudo nosso. E eu penso que foi muito interessante que há 2 semanas eu recebi um print de uma conversa num grupo da alta cúpula da justiça, desembargadores, promotores e juízes. E me mandaram um print de um. Não me mandaram o print da conversa, mas me mandaram um print de uma foto de um despacho na frente do fórum. Então tinha uma farofa de dendê, tinha ali pimentas vermelhas, tinha vela preta e vermelha, tinha uma oferenda, não é, para Exu, na frente do fórum, certamente, para potencializar a resolução de alguma causa judicial. Ponto. E aí, por incrível que pareça, um juiz postou essa foto no grupo de juízes no WhatsApp e começou a nos achincalhar. Ai, sujeira, ai, essa gente é muito suja. Que gente suja? Isso é lugar de jogar o lixo, os seus lixos. Os seus lixos são os nossos lixos que ele está falando. Né? O que ele interpreta como lixo e nós interpretamos como magia. E aí começou, eu não tenho a conversa, né? Não tem dúvida, não tenho nomes, não se trata disso. Mas a grande questão é a seguinte: por que nesse momento tão grave pelo qual nós estamos passando, por que um juiz vai postar num grupo de juízes uma foto de uma magia, não é, de um trabalho espiritual nosso, não é, para achincalhar? Por quê? Porque é a intolerância religiosa, é o racismo religioso, não é? Ora, eles têm coisas importantíssimas para discutir. Faça-me o favor, não é? Quer dizer, você vai levar para um grupo né, com tantas discussões importantes, você vai levar. Então, o Silvio de Almeida, né, ele diz o seguinte, que ser racista é a regra. Ser não racista é a exceção. Então, a grande questão é que nós precisamos falar sobre essas coisas. As pessoas não sabem, elas não sabem, né? Elas não sabem, não é? Porque não é todo mundo que vivencia. Somos mais nós de terreiro que vivenciamos essas perseguições. Você já vivenciou, né, na casa de Inhaçã, você já vivenciou lá pedras, né, sobre o telhado, por conta do som dos atabaques, não é? Mas eles não se importam, né? Quando tem uma festa de casamento num grande buffet, numa área não necessariamente totalmente comercial, quando eles dão as suas festas, quando eles colocam as suas músicas, não é? Quer dizer, sempre nós que incomodamos, não é? Então, eu fui descobrindo ao longo do trabalho, né, quer dizer, ao longo do trabalho de pesquisa,
para escrever o Intolerância Religiosa, que as perseguições são muito mais comuns do que nós imaginamos, não é? Quer dizer, elas estão nas brincadeiras, elas estão nas piadinhas, elas estão no olhar, elas estão no medo, elas estão... inclusive, a intolerância religiosa impede o acesso aos nossos terreiros. Porque há muita gente que gostaria de estar conosco e não está, porque sabe que ao estar no seu terreiro de Umbanda, ao estar no meu terreiro de Candomblé, ela vai começar a ser perseguida. Não é? Então, é muito grave, porque ninguém é perseguido por se tornar católico. Quem é perseguido por se tornar católico? Muito pelo contrário, né? O casal será perseguido se ele não casar na Igreja Católica. Né? Se ele não reproduzir o American Dream, né? O Christian Dream, se ele não reproduzir o sonho cristão de véu e grinalda, de entrar, ele será perseguido. Não é? Quer dizer, ninguém será perseguido ao se autodeclarar cristão. Ninguém é perseguido ao se autodeclarar cristão. Mas as pessoas são perseguidas se elas se autodeclararem de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de Nagoebá, de Batuque. Elas são perseguidas, não é? Então, é importante que nós tenhamos esse espaço, e eu estou pensando o seguinte, não é? Quer dizer, esse espaço ele está sendo muito bem utilizado por nós. Não é? A gente não utilizava tanto. E nós, de terreiro, nós começamos a utilizar. Ele está sendo muito bem utilizado. E, de verdade, a tecnologia, quem é? Ogum e Exu. Não é? Então, é uma ferramenta que foi criada para nós. A gente não utilizava tanto, mas agora nós começamos a utilizar, felizmente. Felizmente, não é? Porque as pessoas, elas começam a nos ver. Olha que a Juliana disse, inclusive, somos questionados por não batizarmos nossos filhos na minha igreja. Entendeu? Quando a pessoa decide, não, eu não vou batizar, eu vou deixar, enfim, escolher. Não, eu não quero batizar, a pessoa, ela já passa a ser perseguida. E isso é intolerância religiosa, isso é intolerância religiosa. E a igreja passa, né, a aprender a fazer o que ela mais gosta de fazer, que prender as pessoas pelo medo, né? E começam a colocar na responsabilidade dos pais o batismo do filho, falando que o filho vai ficar sem proteção, que vai virar uma pessoa pagã, que vai ter problemas muito sérios. E aí continua com esse costume do aprisionamento pelo medo, que é o que o cristianismo sabe fazer com bastante capricho, né? Exatamente, exatamente. Olha, tem uma pesquisa, está no livro. É uma pesquisa do professor Fabrício Araújo. O livro dele, agora eu não estou localizando, mas ele faz um trabalho na educação sobre a intolerância religiosa. E ele faz um trabalho em cerca de, me parece, 343 escolas. E veja que interessante. Ele pergunta qual é a sua religião para os alunos. 42% se declaram católicos. Evangélicos, 23%. Espírita, 2,9%. Outras religiões, 5,3%. Sem religião, 26,5%. E umbandista, 0%. Candomblecista, 0%. Por quê? Porque a escola é um lugar de bullying. A escola se transformou nesse grande espaço de bullying, de perseguição, não é? Entre os alunos.
Né? Os alunos adolescentes, eles viciaram na perseguição dos colegas. Então, não quer dizer que na escola não haja umbandistas e candomblecistas. Veja que o número sem religião é de 26,5%. 5%. E lá em cima, o número de cristãos é cerca de 45%. Certamente, os umbandistas e candomblecistas, eles estão se declarando ou católicos ou sem religião. Por quê? Porque é uma vergonha, não é? Quer dizer, devido à intolerância religiosa, devido ao racismo religioso, acaba sendo vergonhoso se autodeclarar de Umbanda e Candomblé. E aí, mãe Tati, é fundamental que nós façamos isso. As crianças e os adolescentes precisam nos ver, eles precisam nos ver. Eles precisam nos ver como umbandistas, como candomblecistas. Por quê? Quando nós nos tornamos visíveis e esse adolescente, ou até esse adulto, ele se identifica conosco, o medo e a vergonha são minimizados. Porque ele está vendo, você é uma mulher, uma mãe de santo de Umbanda, você tem um terreiro, você é uma líder espiritual. Você tem sua família, você tem seu marido, que é o Ogã de Candomblé, também é o Ogã da Umbanda. Você tem seu filho, que é iniciado no Candomblé. Eles estão vendo você, né? Você é uma mulher saudável, paga seus impostos, não é? Quer dizer, é uma mulher, não é? E então é importante, porque aí ele vê, não, olha, eles são gente como a gente. Ai, ela é humana. Ai, eles têm família. Porque, de verdade, as pessoas elas não sabem sobre nós. Não é? Quando se fala Umbanda e Candomblé, imediatamente se associa, não é? Sobretudo uma Umbanda. Se for uma Umbanda mais embranquecida, ela está mais resguardada. Mas se for uma Umbanda mais empretecida, e eu não estou falando de embranquecida e empretecida em termos de cor. Não se trata disso. Eu estou falando em termos filosóficos, em termos religiosos e litúrgicos. Então, quando, não é, quer dizer, o outro vê, ele fala, opa, esse lugar é bom. Opa, não era verdade o que eles diziam sobre nós, não é? Então, é importante que nós estejamos aqui, que nós estejamos na internet, é importante que nós postemos o que for possível em termos de fotos, é importante que nós falemos do preto velho, da pombagira, do baiano, do caboclo, de Xangô, de Inhansã. É importante, é importante. Porque até hoje, quem tem falado sobre nós? Quem tem falado sobre nós? Até hoje. Quem deu as chibatadas, né? Exatamente. Quem deu as chibatadas é que tem falado sobre nós. Não é? Quem tem falado sobre nós são eles que inclusive nos utilizam estrategicamente como antissujeito, como problema, como conflito. Eles potencializam, não é? Eles nos potencializam na imagem do mal para depois oferecer o bem. É esse o trabalho que é feito pela intolerância religiosa, pelo racismo religioso, não é? Então, eu penso, sabe, filha, nós estamos neste momento numa grande revolução. Apesar do momento, eu sei, não está fácil para ninguém, e seria melhor que não estivéssemos passando por um momento tão difícil. Mas eu vejo
que nós, de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, Batuque, Xambá, Nagô, Xangô de Pernambuco, enfim, nós já trazemos conosco uma ancestralidade de resistência. É isso que eu tenho dito. O próprio ato, não é, da gente se entregar, no caso da Umbanda, se entregar aos caboclos, entregar a nossa voz, entregar a nossa fala aos pretos velhos. E aí eu penso que você pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Mas eu, enfim, mamãe, né? Você sabe que minha mãe a minha origem é a Umbanda. E a Umbanda de Caboclo e Preto Velho. Não essa Umbanda com tanta coisa. Era uma Umbanda mais enxuta, no melhor sentido da palavra. Mas a primeira entidade que me pegou no colo foi o caboclo da minha mãe, que é o Birajara do Peito de Aço. Eu me lembro até hoje do grito dele, da flecha que ele atirava, da sua chegada tão imponente, entendeu? Isso significa muito para mim. Então, eu estou, inclusive, não dizendo e conclamando, não é, que nesse momento nós já estamos unidos, né? Tem dúvida, né? Nós já estamos unidos, mas a CUSLI tem sido uma grande representante dessa possibilidade de convivência harmônica e respeitosa, e que não invalida nenhum nem outro, entendeu? Porque nada é invalidado quando você se abraça. Quando você se abraça, os corpos eles não são desfeitos. São dois corpos que se abraçam, não é? Então, eu penso que a CUSLI tem sido uma representante muito importante, não é à toa laços, não é? Tem aí, não é? Quer dizer, laços, né? Já penso na imagem do laço. Então, essa comunidade tem sido exemplo mesmo, né? Porque ela está dizendo, olha, nós podemos conviver juntos, harmonicamente, e podemos nos somar, não é? E eu penso que essa é a verdadeira luta contra a intolerância religiosa. Nós não podemos brigar, né, pai, do colonizador, é o que o senhor sempre fala. Nós não podemos brigar com as mesmas armas do colonizador. Se a gente fala a mesma língua, a gente precisa se respeitar e estar juntos. Exatamente, exatamente. Não é? Quer dizer, nós não podemos usar as armas do colonizador. Não é? Quer dizer, o colonizador, ele tem lutado com essas armas. E veja que a luta do colonizador está muito posto. A luta do colonizador fracassou. Fracassou, ela é um fracasso. O que nos trouxe a esse momento atual é o fracasso. Não é? Quer dizer, o modo de pensar, o modo de ver, o modo de sentir posto até hoje fracassou, não é? Esse modo dogmático, esse modo de verdades absolutas, esse modo de mão única que nega Exu, que nega a encruzilhada como esse lugar de muitas possibilidades. E eu falo isso no meu terceiro capítulo. No meu terceiro capítulo, eu evidencio muito isso no Intolerância Religiosa, que são os motivos pelos quais nós somos perseguidos. Quer dizer, nós somos perseguidos porque nós somos tudo o que eles odeiam, né? Nós negamos a existência dogmática, a existência da verdade absoluta, nós negamos a existência do pecado, nós negamos a existência do demônio. Então, nós negamos as ferramentas de trabalho deles. Quer dizer, nós negamos as tecnologias discursivas, as tecnologias culturais,
as tecnologias religiosas que eles usam para manter o poder. Não é? Nós, para começar, nós, cabelo branco é coroa. Então, pronto, cabelo branco é coroa. A nossa sociedade odeia os velhos, nós amamos os velhos. Esse aforismo diz cabelo branco é coroa. Então, nós já estamos dizendo, os mais velhos são os nossos... o nosso repositório de saber, é onde nós podemos ir beber na fonte. As nossas crianças, elas, desde cedo, elas podem viver entre nós, dentro do terreiro, né? Elas podem praticar a sua fé, elas podem praticar a sua fé livremente, elas podem brincar com a sua fé, não há um problema de brincar com o seu sagrado, isso eles não permitem, né? Quer dizer, não. Né? Quer dizer, nós permitimos que as nossas crianças desenvolvam a sua espiritualidade brincando. E é importante que a gente separe espiritualidade de religiosidade. Espiritualidade é maior que religiosidade. A espiritualidade ela vem antes da religião. Né? Quer dizer, a espiritualidade ela é algo maior, ela é algo superior. Quer dizer, a religião está dentro da espiritualidade, não é o contrário. Não é a espiritualidade que está dentro da religião, não. A religião está dentro da espiritualidade. E nós temos mulheres líderes espirituais, não é? Quer dizer, nós negamos o patriarcado, não é? Quer dizer, isso não é permitido para eles, não é? São poucas as igrejas que permitem uma pastora, são muito poucas. Nós não, as nossas tanto, mesmo na história da Umbanda, nós temos grandes nomes de mulheres à frente de comunidades, não é? O candomblé também, né? Quer dizer, as mulheres à frente de comunidades, né? Quer dizer, não quer dizer que os homens não possam ser, só está dizendo que, então, nós negamos muita coisa, não é? Nós não olhamos para a sexualidade, para o desejo sexual. Isso não é alguma coisa que interfere na espiritualidade, isso não é alguma coisa prioritária para nós. Não é? Eles não. Primeiro eles olham a genitália. Né? Quer dizer, primeiro olha para o negócio, lá, para a coisa. Né? Quer dizer, nós não fazemos isso. Né? Quer dizer, e quem faz está muito contaminado por esse sistema binarista, por esse sistema opressivo. Você já me ouviu, e eu trago essa questão no livro, e eu quero sempre destacar, porque às vezes as pessoas me tomam como radical, no mau sentido da palavra. Eu sou radical porque eu sou um cientista, e radical é quem vai na raiz, não é? Quer dizer, eu tenho a minha natureza de ir na raiz das coisas, eu vou na história, eu faço uma pesquisa, eu sou um leitor, não é? Quer dizer, então eu sou radical nesse sentido de quem vai à raiz. Mas eu quero dizer que nós de terreiro, nós de Umbanda, nós de Candomblé, porque de verdade, muito embora a Umbanda tenha caminhado rumo a uma separação de nós, de Candomblé, e também o Candomblé, por conta do capitalismo, acaba adotando um etnocentrismo, não é, para poder valorizar o seu produto e inferiorizar a Umbanda, nós não somos diferentes. A Umbanda, inclusive, no Brasil, está muito ligada a... Eu trouxe essa semana, né, na conversa nos Gritos de Encruzilhada, uma personagem histórica, Luzia Pinta, uma escrava de Luanda. E aquilo que ela fazia era o quê? Era a mistura de Umbanda com Candomblé. Sim. Em
700, ela veio na segunda leva de escravos, ela chega no início do século XVIII. Não, então a Umbanda não começa com seu Zélio. Me desculpe, mas agora já vou fazer o historiador. Ela não começa com seu Zélio. E o Candomblé não começa com a Casa Branca. A Umbanda e o Candomblé começam lá atrás. Seu Zélio pode ter sistematizado, talvez, não sei, ter feito um movimento institucional. Seu Zélio pode ter institucionalizado. Institucionalizado, essa é a palavra correta. A Branca pode ter institucionalizado o Candomblé. Só que não é o início. Não é o início da Umbanda e o Candomblé no Brasil. Então, eu estou pensando que esse é o momento da gente compreender essas coisas e, inclusive, entender que nós não estamos separados, nós estamos juntos. Não é? Quer dizer, eu e você, somos prova disso, de que nós estamos juntos. Estão aqui seus filhos de Umbanda, estão aqui seus irmãos de Candomblé, não é? Estão todos aqui nos acompanhando. Sim. Não é? Então, essa ideia de dividir para conquistar, isso se dá, inclusive, nas nações de Candomblé. Essa ideia de dividir para conquistar não é uma ideia nossa. Essa ideia é a ideia daquele que quer dividir para controlar. Para enfraquecer, né, pai? Para enfraquecer, exatamente. Enfraquecer, para enfraquecer e controlar. Não é? E aí eu quero aproveitar, né? A gente está aqui, não vou ficar nesse monólogo, não. E eu quero aproveitar, né? A gente já está aqui, matando um pouco a saudade conversando. E eu quero dizer, né? Nós temos ainda um tempinho, nós temos um tempo. E eu quero passar o quiabo para você, o quiabo do Amalá para você. Porque eu gostaria que você dissesse, não é? As pessoas como é essa experiência, não é? Enfim, eu sei, você já não é novo, o Candomblé não é novo para você, você já era de Candomblé. Mas, enfim, como é essa experiência de... você já era de Candomblé antes, né? Antes de chegar à casa de Xangô, você já tinha uma convivência harmônica. Eu acho que tinha. Bom, eu não sei, você vai falar aí, eu vou fazer a questão. Eu quero que você fale como é esse encontro, como que foi, se isso impactou negativamente na sua casa, como você conduziu esse processo. Eu penso que é uma experiência importante para a gente deixar registrada. Eu acho, pai, eu também acho. Assim, eu nunca fui de Candomblé, na verdade, o meu ingresso foi na casa de Xangô, né? Criança me levou até a casa de Xangô. Eu costumo falar que o universo é bem generoso comigo, né? Experiência maravilhosa. Acontece que desde que nós iniciamos todo esse processo do Pusli e toda a minha caminhada espiritual sempre foi muito com base em fatos, em história, em sensibilidade, em sentimento também. Então, por mais que as pessoas fossem preconceituosas e que eu estivesse ali em meio a palavras maldizeres e preconceito, e racismo, intolerância, nunca foi o que eu sentia. Então, quando nós começamos a iniciar essa jornada espiritual, a primeira coisa foi, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham em mãos dados para formação. A gente precisa entender o que é orixá, da onde ele realmente vem, qual é a atuação dele, né, na vida, né? Como é que o orixá faz sentido dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, como é que ele está presente na natureza, como é que ele se faz presente diariamente. E independente da religião, né, que esteja, Umbanda, Candomblé, Batuque, Xambá, o orixá está vivo. O orixá, ele tem nós temos uma centelha dele dentro da gente. Então,
a premissa para que as pessoas ingressem, inclusive, na corrente, é que elas façam todo o processo de aula para ter conhecimento histórico sobre as religiões. Então, nunca foi, não foi difícil a minha iniciação na Casa de Xangô, pelas suas mãos, porque nós nunca tivemos esse trabalho de combate, de embate entre as duas religiões. A gente sempre teve muita consciência dessa despotencialização do orixá, e por isso tem essa segregação entre as nações, entre as religiões. Então a gente nunca caiu, nunca embarcou nessa, né? Porque sempre foi muito bem explicado e com base em dados históricos, em sensibilidade, enfim. Então não teve impacto, na verdade foi motivo de festa e sorver como é que é. Com qualquer movimentação que a gente faça, a gente é muito feliz e muito unido, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos muito na ideologia separatista, né, que veio também entre os índios e os negros, né, quando vieram aí as pessoas escravizadas, e aí o colonizador fez um trabalho incessante em despotencializar as duas forças, porque se eles juntos, né, se unissem, o que seria dos europeus, né, o que seria do colonizador? Então, o enfraquecimento, aí depois vem o enfraquecimento separando as nações. Quer dizer, os negros vieram, não foi o convite, como o senhor sempre fala, eles vieram trazidos, arrancados das suas famílias, arrancados da sua cultura, foram jogados dentro dos navios, onde boa parte deles não chegavam aqui, eram jogados ao mar, os corpos, por isso, né, da Calunga Grande. E aí, quando a gente consegue ter uma possibilidade de culto, né, quando o negro consegue ter a possibilidade de culto, aí vem a separação entre as nações. E aí é uma nação que briga com a outra também. E aí vem a Umbanda, que não consegue crescer, que não consegue se fortalecer. E aí, dentro lá do Centro Kardec, um branco precisa dizer, né, que, olha, gente, estou incorporado num caboclo. A partir de hoje nasce uma nova religião. Aquilo não foi o nascimento de uma religião, aquilo foi um grito de socorro. Né? O caboclo ele precisava trabalhar, ele precisava trazer todas as falanges, a Umbanda precisava existir. Ou seja, existir aos olhos das pessoas que não acreditavam na potência, na força, porque também era algo trazido pelos negros e não tinha força. Então foi necessário que um branco falasse isso e tivesse ali um marco, né, do início da Umbanda. E aí a gente fala, a Umbanda nasceu na mesa Kardec, né, a primeira aparição da entidade foi no centro kardecista. Não, foi um grito de socorro, foi necessário para que hoje a gente pudesse estar, né, onde nós estamos e tocando os nossos atabaques. Os primeiros relatos de Umbanda, eles são absolutamente cristãos, né, onde não se admitia toque de atabaque, né, era comparado ao som dos demônios, enfim. E aí, olha o tanto de coisas que tiveram que ser transformadas, né. E aí parece que a gente, o tempo todo é testado também. Aí eu falando mais sobre a Umbanda, porque quando a gente pensa que caminhou, que deu passos, aí vem um outro segmento, uma outra ideologia sobre tudo, onde você pega orixá negro, e aí coloca com outras mitologias, meio que para fazer um processo de negacionismo, de esquecimento, de apagamento, e aí mais uma vez você começa a ganhar fôlego e falar, gente, a história não é essa, vamos ler, vamos estudar, vamos sentir, vamos entender que o caboclo, o preto velho, eles são os guardadores da magia, eles mantiveram o culto para nós, então a gente precisa falar também em nome dessa ancestralidade, né? E por conta dessas divergências, né, de pensamentos, e até de intolerância, pai, de racismo, eu acredito que seja muito racismo, a gente vem sofrendo com próprias vertentes da religião da Umbanda é plural. E aí o tempo todo você tem que provar que o orixá veio de África, que não existe outra possibilidade, né? Se você pede para algum abrir a sua gira, você está pedindo para o orixá algum abrir sua gira. Não existe o Ogum do Egito, não existe o Ogum de outra... A gente está falando de Ogum de África, da parte lá de Nigéria, a gente está falando do orixá algum. A gente não está falando de outras mitologias. E aí, quando a gente embarca nesse tipo de explicação,
dá um rancinho que eu vou falar pro senhor que é desgastante, é desgostoso ter que falar para as pessoas que o orixá é negro e que ele ganhe, né, potência e força através da própria história. E a gente precisa falar, a gente precisa, né, fazer esse tipo de trabalho. E aí, quando o senhor fala das crianças dentro dos terreiros, das crianças nas escolas, enfim, Mateuzinho nasceu na Umbanda, né, iniciado no Candomblé também, na Valha de Xangô, senhor, e para ele é tão comum o que a gente faz, para ele é tão natural, né? Ele tá tomando banho, ele tá cantando, apaga a luz, acende a vela. E aí ele tá na escola, ele tá cantando também. E aí um dia a gente chegou para buscá-lo na escola e a coordenadora falou: "Olha, ele estava cantando aqui a música" e falou que era. Aí a gente falou: realmente nós somos do axé". E aí a gente descobriu que a escolinha inteira era, e parece que foi uma libertação na escola, assim, porque eram poucos alunos, mas é isso que o senhor fala no livro, né? Assim, as pessoas elas têm um receio de falar que são do axé, que elas são de religião de matriz africana, que a gente acredita em algo que não é o imposto, que não é cristão, que a gente não segue a Bíblia, que a gente não precisa ter medo de falar, porque a nossa cabeça fará, né? A sua cabeça fará sentença sobre você, então a gente não tem medo do castigo divino, não tem medo de ser castigado do pecado, né? Quem vai condenar ou não é a nossa própria cabeça, que é parte do orixá, que nós somos a centelha divina. Então, a nossa consciência diz muito do que a gente precisa fazer para poder alcançar os nossos objetivos, né? A prosperidade, a abundância, que o senhor tanto fala. E é esse caminho que a gente segue, de desmistificar tanta coisa, né? De tornar natural. As pessoas falam, né? Entrou na Umbanda, entrou no Candomblé, é por amor ou pela dor. Não é nem por um nem pelo outro. Eu posso ter a minha opção de entrar na religião. É uma escolha minha. Por que tem que ser por amor? Por que tem que ser pela dor? Eu não posso ser um bandista? Eu não posso ser candomblessista? Isso, simplesmente, né? Quer dizer, ser simplesmente, é a roupa que me aquece, é a roupa que me veste mais. Eu estou pensando, não é? Quer dizer, e esse processo, não é, que você relata de embranquecimento, e embranquecimento ideológico, filosófico da Umbanda, ele não é exclusivo da Umbanda, você sabe disso, ele também é um processo que nós de Candomblé enfrentamos. Nós também enfrentamos esse processo. Só para as pessoas entenderem, né? Quer dizer, quando eu estou falando de embranquecimento, eu não estou falando de brancura. Brancura é cor, né? Não tem a ver com brancura. Quando eu falo em embranquecimento, eu estou falando de branquitude. Branquitude é um lugar ideológico, é um lugar abstrato, de exercício de poder hegemônico. Então, é isso que nós chamamos de branquitude, não é? É isso que nós chamamos de embranquecimento. Então, me parece, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, num dado momento, precisaram embranquecer, porque senão o número de mortes e torturas seria muito maior. Então, em algum momento, tanto lá no momento do seu Zélio, quanto o Candomblé no momento sincretismo, eles precisaram de uma voz branca. Veja o poder do racismo. Sim. Eles precisaram de uma voz branca para que eles fossem reconhecidos. Então, esse é um momento estratégico, tá tudo bem. Não tem problema. É um momento que a gente entende como estratégico, talvez até um momento necessário. E tá tudo bem. Eu vejo na Umbanda, aí eu vejo menos na Umbanda, mais na Umbanda, e menos no Candomblé, nas Umbandas, né? Porque hoje são Umbandas. E, de novo, essa noção de dividir para conquistar, eu vejo nas Umbandas, mais agora, nos tempos atuais,
um embranquecimento com vistas à venda, e não com vistas... um embranquecimento para tornar produto, para tornar palatável e para eu poder... para que a Umbanda possa ter mais pessoas dentro dela. Então, um embranquecimento que não é mais um embranquecimento histórico, um embranquecimento necessário. É um embranquecimento, inclusive, com vistas a ofuscar, com vistas a tornar invisível, não é? Com vistas a apagar a face negra da Umbanda. Não é? Então, eu penso que nós precisamos, sobretudo, nós de Umbanda, Candomblé, todos nós, precisamos desse movimento, não é, que nós temos feito, que é esse movimento que eu chamo de repotencialização. E repotencialização tem a ver com esse movimento de empretecer. E isso não tem a ver com brancura, com a casa ser mais branca ou mais preta. Isso é outra questão. Não tem a ver com isso, não é? Tem a ver com a casa reconhecendo que os orixás, que Xangô é preto, que Inhansã é preta, que Iemanjá é preta, né? Reconhecer a origem, né? Quer dizer, ninguém questiona, por exemplo, a origem oriental do budismo. Ninguém questiona a origem oriental do hinduísmo. Ninguém questiona a origem branca do cristianismo. Ninguém questiona. Agora, me incomoda muito essa necessidade de transformar algo preto em incolor, em transparente, não é? De modo que... Por que eu estou? Quer dizer, qual que é a leitura simbólica da transformação de algo incolor ou transparente? Ora, se é algo incolor, esse algo pode ser só meu. Não é? E por que alguma coisa precisa ser só sua? Por que você não pode se identificar com alguma coisa coletiva? Não é? Por que você não pode se identificar com alguma coisa de origens pretas coletivas? Não é? É essa a questão. Não é? Quer dizer, mais uma vez, eu tenho dito muito isso, o racismo é uma das engrenagens mais poderosas do capitalismo. Porque sempre nesse movimento de embranquecimento, há igualmente um movimento de transformação de alguma coisa em produto para que o outro possa adquirir. E isso se soma, observe bem, quem está nos ouvindo, observe bem, isso se soma, essa engrenagem poderosa do capitalismo, ela se soma também à noção de erro. Porque para que serve a noção de erro? A noção de erro, ela serve justamente para invalidar uma coisa, para que você precise comprar outra que é a certa. Não é? Então, essa noção de erro, ela também é uma noção capitalista. Não é? Ela é uma noção que precisa sempre estar invalidando. E aí, eu sei, você também, eu também, a gente não vê com bons olhos essa negação do que já existia. Porque a negação do que já existia, ela se dá também para vender o que foi criado. Então, nós precisamos ficar muito atentos nisso. Eu acho que a gente tem o quê? 2 minutos? 2 minutos, pai. Então... Boa, né? Adorei aqui, ó. Alguém, a Ivanilda, a Ivalda tá falando. Adoro seu Marabô e seu Zé Pilintra. Eu também. E eu quero só agradecer pelo espaço.
e pela possibilidade de troca. E você sabe que eu lhe tenho uma imensa admiração, não é? Quer dizer, uma imensa admiração, não é? E já vou deixar isso registrado no vídeo. E imensa admiração pela Kuzli, e imensa admiração pelo meus filhos também, que são seus filhos, são meus filhos. E fico muito feliz da gente poder estar aqui fazendo essa troca. Inhançã mesmo, de vida longa a você, de saúde, de abundância, a você e sua família, a toda a sua família e a família Kuzli também. Axé. Pai, obrigada. A gente está muito feliz. O pessoal que está aqui, né, que a gente começou a falar, não tinha tanta gente. Intolerância religiosa do pai, livro de cabeceira, não pode deixar faltar para quem... É isso aí mesmo. O meu ainda não chegou, pai. Não, está demorando. Está demorando mesmo. Só pelo computador. Está um sucesso. Tá um sucesso. A gente tem, né, tem o e-book que fala, né? Tá certo. Os filhos também que receberam todos, assim, a gente precisa. Para quem é do axé, para quem acredita em orixá, para quem precisa de direcionamento. Tem gente que não sabe por onde começar, pai, porque o racismo, ele é estrutural, a gente pratica, eu não sou preta, mas eu não preciso ser para poder abraçar a causa. O meu lugar de fala é na Umbanda, acreditar em orixá, e a gente sabe respeitar muito bem esse lugar. Então, assim, para quem não sabe por onde começar, acho que o Feminismos Plurais, todos os livros da Djamila, né? Todas as pessoas que escreveram, Pai Rodney, a Carla Cotirene, o doutor Silvio, né? Que também, o professor Silvio. Então, assim, acho que todos os livros são necessários, a gente precisa. Silvio Almeida no Roda Viva, na Cultura, segunda-feira, hein? No Roda Viva, Silvio Almeida. É isso aí. Então, pai, a gente que agradece o convite, estamos muito felizes, essa live vai ficar salva. Vamos ver, né, fazer um download, deixar em algum lugar, porque foi muito especial. Admiro o senhor muito, nós temos o senhor como espelho e referência mesmo. Sempre, né, citamos, o senhor já está imortalizado, nossa, a gente sempre que pode, né, usa as suas referências, as suas palavras, porque realmente faz muito sentido. A gente precisa de pessoas que sejam referência. E o senhor é. Então, muito obrigada. Até um dia que a gente... né? Sim, vai estar rápido, já está chegando. Um abraço em todos e todas. E todos. Xangô abençoe, beijo, beijo em todo mundo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada por assistir a live. Beijo para vocês todos.